Olá, estamos aqui mais uma vez com a série de vídeos Tirando Dúvida. E a pergunta de hoje foi feita pela Alessandra Lima. E é a seguinte: quem era o jovem que fala no livro de Marcos, que seguiu a Cristo e em um determinado momento ele fugiu? Né? Quem era esse jovem? Por que a Bíblia nos relata apenas no livro de Marcos essa passagem? Eu não sei responder, mas a pastora Donizete vai responder. Olá. Na realidade, como o Felipe falou, o único evangelho que fala esse assunto, né, do jovem que fugiu enrolado, que estava seguindo Jesus enrolado em um lençol e daí fugiu, deixando o lençol e saindo nu, só fala no evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, que diz assim: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo ou fugiu nu. Na realidade, assim, a Bíblia, a palavra de Deus, não nos informa quem é esse jovem, né? E como Marcos foi o único que relatou esse fato, então alguns historiadores acreditam que fosse ele mesmo, mas a gente não pode afirmar. Não podemos afirmar que fosse Marcos, mas alguns acreditam que era ele, porque tem um pensamento na história, né, da igreja, no meio teológico, que diz que aonde Jesus comemorou a Páscoa, que foi a última refeição, né, que Jesus fez com os discípulos antes de ser preso, eles acreditam que essa refeição feita com Jesus e os discípulos foi na casa de Marcos. Então, alguns afirmam isso. E que por ser na casa de Marcos, então, ele provavelmente, depois que Jesus e os discípulos saíram, ele foi dormir, foi deitar, e quando viu o tumulto, então, na rua, né, de que deu barulho, tinham prendido Jesus, ele se levantou, só se enrolou no lençol e foi ver o que ia acontecer com Jesus. Alguns dizem também que Judas passou antes na casa de Marcos para perguntar onde que Jesus estava, porque Judas saiu antes de terminar a janta de Páscoa, né? Então, ele provavelmente talvez não soubesse que Jesus tinha ido para o Getsemane. E daí ele foi até a casa de Marcos perguntando sobre Jesus, e aí Marcos, então, ficando preocupado, imaginando o que fariam com Jesus, se levantou, só se enrolou no lençol e foi para ver o que aconteceria com Jesus. Mas isso são possibilidades. A Bíblia não nos informa que esse jovem enrolado no lençol era Marcos. Mas o que nós podemos entender é que ou era ele, ou talvez um conhecido dele, porque como ele escreveu, então ele foi o único que relatou essa passagem. Alguns também dizem, era um conhecido dele e que ele contou. Mas nós não podemos afirmar nenhuma hipótese nem a outra. A Bíblia não nos informa. O que Deus quis, então, aqui com isso, né, com esse texto, que ele não nos disse quem era esse homem, esse jovem que seguiu Jesus só enrolado num lençol. Então, se não era necessário nós sabermos quem era. Mas o que nós podemos entender é que muitas pessoas hoje seguem Jesus assim como esse rapaz seguiu Jesus. Quer dizer, é uma coisa superficial, que não tem firmeza, né? Ou seja, alguns estão seguindo a Jesus só por curiosidade, frequentam os cultos por curiosidade, só para receber bênçãos de Deus, e não buscam o verdadeiro Deus, não buscam o Deus que dá a bênção, buscam apenas a bênção que Deus pode dar. Mas então não tem compromisso com Deus, né? E eu até posso só dar um exemplo aqui dessa seguir Jesus superficialmente. Por exemplo, é uma coisa bem simples que você vai entender bem. Quando você vai em uma lanchonete e pede lá um sanduíche de ovos com bacon, é uma coisa simples, mas que você vai entender. Por exemplo, nesse sanduíche tem 2 animais envolvidos, a galinha e o porco, né? O ovo e o bacon. Mas, veja só,
A galinha está apenas envolvida, porque ela forneceu o ovo. Mas o porco está comprometido, porque ele precisou dar a vida dele para o bacon e para esse sanduíche. Então, aqui é um exemplo simples, até bem estranho, às vezes, de se dar, mas que faz a gente entender bem. Que a geração de cristãos hoje não está comprometida com Jesus, não está comprometida com o Evangelho. Está comprometido, está só envolvido com as bênçãos que procuram que Deus dê, e não está comprometido no sentido de seguir Jesus verdadeiramente. Então, esse moço aqui que Marcos fala, que nós não sabemos quem é e a Bíblia não nos diz, ele provavelmente podia estar só envolvido para ver o que iria acontecer com Jesus depois que Jesus foi preso, mas quando ele fugiu, ele demonstrou que ele não estava comprometido, porque ele fugiu, né? E para defender a sua própria vida. Então, pelo Evangelho, pela causa de Jesus, nós temos que estar comprometidos e não apenas envolvidos. Né? Muitos dizem, está amarrado, não aceito isso, não aceito derrota na minha vida, está amarrado em nome de Jesus. Mas, na realidade, só sabem dizer isso. E muitos que se dizem cristãos não sabem um versículo sequer da Bíblia de cor. Então, está aí a resposta. Tenho certeza que vai servir de bênção e de crescimento para muita gente. Eu convido você a estar assinando o nosso canal, né? Se inscreva, acione ali as notificações, dê um like, dê um joinha. Ajude a esse vídeo chegar mais longe, não é? Para que pessoas possam ouvir e ter interesse pela palavra de Deus. Ok? Deus te abençoe por você assistir esse vídeo até o final e fique na paz.